Tudo bom, pessoal? Vamos falar da função polinomial do segundo grau, função quadrática e utilizar um aplicativo. Então, é toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c e com a, b e c pertencentes aos reais, sendo que a não pode ser nulo. Olha aqui alguns exemplos dessa função e pode falar um pouquinho da letra C aqui, por exemplo, em que a é 5 sobre 3 e B é menos 1/2 e C aqui é nulo. É um exemplo interessante. Então, ela é a função quadrática, até porque tem um termo ao quadrado. Uma função, o y varia de forma quadrática em relação à variável x. O y é o nosso a nossa variável independente, melhor dizendo, dependente, ela depende do valor de x. Algumas aplicações aqui em fogões solares, você tem uma parábola, e na balística, por exemplo, quando você tem um gráfico que é um gráfico parabólico. Então, vamos falar de gráficos, né? A parábola é o gráfico da função segundo grau. E ela tem alguns pontos notáveis. Um deles é os que interceptam o eixo OX, isso se existirem. Então, você vai utilizar essa fórmula que está aqui, que é a fórmula de Bhaskara. Nós temos aqui, por exemplo, essa função, e nela nós temos esses pontos indicados. Esses pontos a gente costuma chamar de zeros ou raízes das funções. São elas aqui, menos 1 e 0, né? E 1 e 0. Esses são os pontos. As raízes são as abscissas, que no caso aqui, uma delas é menos 1 e a outra é 1. Outro ponto interessante, vamos destacar, é a interseção com o eixo OY. É só substituir o x por zero, nós vamos encontrar o valor da função ao interceptar o eixo y. O ponto de intercepção, nesse caso aqui, é menos 1 e 0, né? Então, o valor, né, corrigindo, melhor dizendo, primeiro aqui nós temos que x vai ser 0, então é 0 e menos 1, ou seja, 0 e c. Então, esse aqui é a indicação desse ponto de intercepção com eixo OY. Além disso, a gente pode fazer o seguinte resumo: olhe, você tem que quando A é positivo, a concavidade da nossa parábola ela é para cima. Então, você tem essa característica aqui. O gráfico tem a concavidade para cima. E se o discriminante, né, o delta, for positivo, você tem duas raízes reais, ó, x1 e x2. Elas são distintas. Se o delta for igual a zero, você vai ter raízes iguais. A concavidade permanece para cima. E quando o delta é negativo, não existe raízes reais. Aí você vai ter raízes complexas, por exemplo. Quando você tem o A negativo, você vai ter a concavidade voltada para baixo. E continua valendo essas mesmas quantidades de raízes, né? A concavidade aqui para baixo, mas as raízes continuam valendo a partir do delta, positivo, nulo, menor que zero. Nesses casos que eu estou mostrando a você, a indicação do sinal, ó, a variação do sinal aqui era positivo, entre as raízes negativo, pós x2 positivo. Nesse segundo, nós temos todos positivos, com exceção da raiz, que vai ser zero o sinal. E nesse sim, todos os valores são positivos. No segundo, a gente tem uma inversão, né? Você tem menos, mais entre raízes e menos pós x2. Menos, exceto no x1 igual a x2, cujo valor é zero, e aqui com delta negativo e A menor que zero, você tem o sinal
todos os valores dessa função são negativos. Aqui a gente vai falar um pouquinho do vértice, que é outro ponto notável. Então, nós falamos das raízes ou zeros, da interceptação com o eixo Y, né? A interseção com o eixo Y, e aqui nosso vértice. Então, a dica para encontrar essa equação, o ponto vértice, é exatamente traçar essa função aqui, y igual a k. Aqui nós teríamos o eixo x, por exemplo. Então, y igual a k, que é uma constante, a equação da parábola é essa. Esse ponto aqui é um ponto comum aos dois, é uma solução única, né? Então, você vai resolver por sistema. Na hora de resolver por sistema, você pode substituir a equação 2 na equação 1. Isso vai fazer com que você, substituindo o y igual a k na primeira equação, você vai ter essa equação aqui, ó, todos igual a k. Igualando a zero, o k foi para o primeiro membro, você pode agora aplicar aqui buscar o valor de k. Então, isolar o valor de k, você encontra que k vai ser menos delta sobre 4a. Por que menos delta? Vamos chamar de delta, né? Está relacionado a b ao quadrado menos 4ac. Então, esse valor já é o nosso y do vértice, né? Aqui, ó, y do vértice. Para encontrar o x do vértice, aí a gente sugere que você substitua o valor de k nessa expressão aqui pelo valor encontrado aqui. Então, você pode fazer essas contas que você vai encontrar o primeiro valor, que é o x do vértice. A gente usa esse V para indicar, ó, x do vértice, y do vértice. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função e achar o domínio em imagem. Para isso, vamos usar Bhaskara, né? Nós temos que usar Bhaskara. Então, o A aqui a gente viu que é menos 1, o B a gente viu que é 4 e o C é menos 5. Então, para usar Bhaskara aqui, B ao quadrado menos 4AC. Então, nós vamos fazer B é 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 5. Vai dar 16, mais é que seria mais, mas aqui tem menos aqui, já que tem a multiplicação aqui de 3 sinais de menos. Então, dá menos 4, ou seja, delta negativo. Não tem raiz real. Nesse caso, não tem raiz real, mas pode ter raízes complexas. A gente vai ver no aplicativo que tem raízes complexas. Aqui não tem, então, ponto que intercepte o eixo OX, mas vai ter no eixo Y, né? Quando você substitui aqui por zero, esse ponto no caso, 0 e menos 5. E o vértice, a gente viu agora a fórmula x do vértice, vamos ter menos b sobre 2a. Menos b, nós vimos que é 4, a é menos 1, dá menos 4 sobre menos 2, 2. E y do vértice, né? A gente vai chamar aqui de VY, é menos delta sobre 4A. Então, menos delta, a gente achou que é menos 4, menos 4. 4 vezes A é menos 1. Vai ser menos, por menos dá mais, menos 4, menos 1 é o vértice. Então, o vértice ficou com coordenadas 2 e menos 1. Com isso, a gente já faz o gráfico, né? A gente já vem aqui, ó, já que nós queremos esboçar o gráfico, ó, nós temos um ponto em destaque, que é o vértice. Vamos marcar aqui 2 e 1 negativo. Esse aqui é o vértice. O valor de A é o valor de A negativo. A negativo com cavidade para baixo. Então,
Vamos fazer a concavidade para baixo. Mas aqui eu tenho que marcar o menos 5, porque é onde vai tocar o eixo, né? Me perdoe a falta de escala. É aqui que vai tocar o nosso gráfico, ó. Essa aqui é a nossa parábola. E o domínio dela são os reais, né? Que eu peço aqui o domínio. E a imagem é a imagem é no eixo Y, né? Então, você vai botar de menos 1 para menos 1 fechado até o infinito negativo. Então, a gente costuma colocar aqui, né? De menos 1 a menos infinito. Então, essa seria a solução. Vamos, então, agora ver o aplicativo, né? Vamos utilizar o aplicativo que a gente baixou. Você pode optar por outros aplicativos, não há problema nenhum nisso. Estou aqui abrindo aqui minha tela. Antes também nós temos as referências. Vamos ver as referências que a gente utilizou para essa aula, né? Aqui a nossa referência. O aplicativo que nós vamos utilizar, esse verdinho aqui, ó, equações quadráticas, versão 1.42. Nós temos aqui já a equação aqui em cima. Eu posso colocar aqueles valores, né? O A nós vimos que é menos 1. O B nós vimos que era 4. O C nós vimos que era 5, negativo. Então, menos 5. Eu peço para ele resolver. Ele vai me dar aqui a solução. A solução foi em números complexos, já que não tem raiz. Vou destacar aqui, ó, esse 1i e esse menos 1i são números complexos. Então, ele tem aqui um ver passos, que ele vai mostrando, ó, os passos, não usou aqui Bhaskara, e chegou na solução, né, que é 2 números complexos. Nós podemos ver também um gráfico, né, que mais interessa para a gente, ó, com cavidade para baixo, e o vértice é 2 e 1. Eu posso fazer um zoom, ó, no gráfico. Posso virar a tela aqui, de repente, mais adequado para vocês. Aí fica melhor de visualizar a tela. Né, aqui no computador. Ainda não virou. Então, assim a gente mostra esse aplicativo, é interessante, ele mostra aí os interceptors e, inclusive, mostra outros valores. Então, seria isso, pessoal. Até a próxima!